grava, tá? E aí, então, eu vou gravar nossas aulas e aí depois vocês podem assistir de novo. Se tiver interesse, né? Assim, uma vez já é terrível, duas, então. Pessoa surta, né? Vamos ver se funciona, tá? Se der certo, hoje à noite eu deixo lá no Moodle para vocês esse negócio aí, tá? Então, na última aula, a gente estava falando sobre os números complexos, a gente contou uma aula de historinha, depois falamos sobre a forma algébrica, tá? Lembrando a forma algébrica de um número complexo, esse A mais BI, a gente chama o A a parte real e o B a parte imaginária. Aí nós falamos que o nosso curso era sobre trabalhar com as operações com os números complexos. Então, nós falamos sobre a soma, a subtração, a multiplicação, certo? Hoje a gente vai falar sobre a divisão, aí a gente falou também do conjugado, mas foi para introduzir a divisão. Vamos falar sobre a divisão e o que vai ficar faltando quando a gente fala sobre, quando a gente aprende os números? A gente aprendia a multiplicar, somar, subtrair, multiplicar, dividir, depois calcular potências e extrair raízes, que a gente chama de potenciação e radiciação, tá certo? Então, só para deixar assim a introdução da nossa aula, então hoje a nossa aula número, salvo engano, 12, 25/5/2023. Então, nós falamos sobre soma, certo? Então, nós estamos falando sobre números complexos, né? Números complexos. E aí, nós falamos sobre soma, subtração e multiplicação, certo? Hoje a gente vai falar sobre divisão, tá bom? Nós vamos falar sobre divisão, nosso tema 4. Mas só para a gente lembrar aqui, quando a gente aprendia, então, lá as operações com os números, a gente aprendia somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular potências. Então, o nosso quinto tópico é potenciação. E o sexto tópico é extrair raízes. Radiciação. Certo? Como a gente extrai raiz. Para falar desses dois que eu botei até aqui de amarelo, tá nítido aí para vocês o quadro? Sim. Tá bom. Então, acho que meu óculos aqui tá ruim. Para falar desses dois tópicos, a gente vai falar da forma trigonométrica. Então, a gente vai introduzir os conceitos trigonométricos aqui dentro, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre divisão, então, tá? Mas a gente vai aprender coisas interessantes aqui. Eu vou mostrar algumas coisas que motivam isso para a gente, tá? Mas a ideia aqui é aprender de maneira mais simples a calcular potências e aqui a extrair raízes, tá? Ok? E isso vale não só para números complexos, mas vale os casos legais aqui são os de números reais, extrair raiz de números reais. Só para servir de motivação, antes de a gente falar de divisão, tá bom? Vamos lembrar que na aula passada a gente aprendeu a calcular multiplicação. Tem problema não. Na hora que chegar, assina a chamada. Obrigado. Então, a gente aprendeu a resolver algumas equações e coisa do tipo. Só para a gente fazer um paralelo, pensa, é possível a gente resolver problemas como esse. Vamos vir do básico. Se eu tinha aqui, sei lá, x² menos 1 igual a 0, então, eu estou falando de uma equação de segundo grau, certo? Mas também estou falando sobre extrair raízes, porque eu quero saber quais são os números cujo quadrado resulta em 1, certo? Nós sabemos duas soluções para esse problema. Quais são as soluções para esse problema? Raiz de 1 é uma da resposta, mas menos ela também é, certo? Mais ou menos raiz de 1. 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, certo? Por exemplo, se eu tivesse com esse problema aqui, ó, vou pular uma linha de propósito aí. x² menos 1 igual a 0. Então, o que eu estou procurando? Eu estou procurando números que elevado à quarta resulte em 1, certo? Então, eu estou resolvendo, estou extraindo raízes de números reais. Nós conhecemos algumas soluções para esse problema aqui? Quais soluções a gente conhece para esse problema? Conseguem me dizer pelo menos duas soluções para esse problema? Oi?
Mas porque 1 elevado à quarta é 1. 1 à quarta é solução, certo? Será que é só 1 que é solução? Menos 1 também é, né? Porque menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 também resulta em 1, certo? Então, nós achamos duas soluções aqui. Existem outras duas, se vocês voltarem um pouquinho aqui, que a gente conhece elas também, certo? Quando a gente falou de potências de I, eu falei com vocês sobre potências de I? Falei, né? Não sei se eu falei, acho que não. Mas tudo bem. Nós aprendemos a multiplicar números, certo? Complexo. Eu tenho que falar hoje, então, sobre potências de I antes de falar de divisão. Então, antes de divisão, a gente vai falar até de potências de I, tá? Não tem problema, não. Mas, então, talvez isso sirva até de motivação para potência. Quando a gente aprendeu a multiplicar... Oi? Oi? Ah, não. Isso já é aula passada, né? É passado. É assim, fica mais bonitinho. A folha pode gastar infinito aqui, então não tem nada. Aí a gente vai falar, então, de potenciação de I. Mas, por exemplo, o que acontece, por exemplo, se eu fizer I à quarta? Então, eu estou fazendo I vezes I vezes I vezes I, certo? Por definição, o que a gente aprende? I ao quadrado vale menos 1. I ao quadrado vezes I ao quadrado, obrigado. Menos 1 vezes menos 1, 1. Então, eu achei uma solução. I, certo? Ao invés de I à quarta, se eu tivesse colocado menos I à quarta, o que acontece? Então, é menos I vezes menos I vezes menos I vezes menos I, certo? Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Vezes menos, mais. Então, isso aqui é a mesma coisa que calcular I à quarta, e esse resultado também vale 1. Então, nós achamos 4 respostas aí, certo? 1 menos 1, I e menos I. Se eu tiver com esse problema aqui, ó, x ao cubo menos 1, tá vendo que eu tinha deixado um buraquinho de propósito aí. X ao cubo menos 1 igual a 0. Então, eu estou falando de calcular as raízes cúbicas da unidade, ou seja, extrair as raízes cúbicas de 1. Uma resposta a gente conhece. Qual é uma resposta aqui? 1. E as outras duas? Menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Mais, menos. Dá menos 1. Isso é diferente de 1, certo? Então, menos 1 não é resposta. As outras duas raízes, gente, para isso, são números complexos que não são mais ou menos I. São outras coisas, certo? A mesma coisa seria se eu quisesse resolver esse problema aqui, ó. X à quinta menos 1 igual a 0. Então, eu tenho x à quinta igual a 1. Uma resposta é o número 1. As outras 4, eu não sei quais são. Então, aqui eu estou falando, por exemplo, de extrair raízes, certo? De números. A gente consegue encontrar raízes, algumas de maneira simples, outras um pouquinho mais elaborada, mas a gente consegue encontrar soluções para esses problemas usando essa ideia que a gente vai aprender aqui quando introduzir a forma trigonométrica, tá bom? Aqui, no caso, eu estou falando de radiciação e parece que é um problema sobre radiciação de números reais. Quais são as raízes quadradas, cúbicas, quartas do número 1? Ao invés de 1, eu poderia ter colocado 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, mas também poderia ter colocado, sei lá, esse problema aqui, sei lá, x ao cubo menos i igual a 0. Quais são as raízes cúbicas de i, certo? Ou seja, quais são os números que elevado ao cubo resultam em i. Problemas como esse a gente também consegue resolver, tá bom? Então, nós vamos caminhar para falar disso, mas antes de falar, então, até da divisão, eu tenho aqui um caso especial da multiplicação, né? O nosso, então, 3, eu tinha botado 4 divisão, mas então ficou faltando aqui, falta o 4 divisão, a gente vai falar hoje, mas antes a gente começa com a potenciação de I, tá? Então, vou pôr uma folha nova para causar mais discórdia. Potências da unidade imaginária de I, certo? Bom, a gente ainda está lá no primórdio dos negócios, quando os números complexos foram introduzidos e tudo mais, e a gente precisava definir como trabalhar com isso, porque quando a gente está falando aqui, se a gente volta à aula passada, multiplicação, no final das contas, o que aparece para a gente é quase tudo se comporta como a gente conhece, exceto as potências de I, certo? Então, se a gente entender como funcionam as potências de I, eu posso caminhar para entender como funciona o resto.
E aí, então, é o seguinte, eu vou deixar um espaçozinho aqui para o i elevado a zero, eu vou até tentar fazer um quadrinho para ver se não fica muito desorganizado, muito feio. Se o zoom ficou pouco aí, vocês me avisam, tá? Olha só. Certo? Quando esses números foram introduzidos, o que a gente esperava que acontecesse, certo? Que eles respeitassem certas regras já conhecidas por nós. Ah, ainda ficou ajeitadinho. Aqui acho que vai dar para a gente entender bem. Ou não, não sei, né? Olha só. O que a gente esperava do número i quando ele fosse elevado a 1? Que ele respeitasse a regra que a gente já conhece. Olha, i elevado a 1 é i, certo? Nós definimos o i como sendo um número cujo quadrado resulte em menos 1. O que era esperado, por exemplo, de i ao cubo, certo? Bom, é esperado que esse número ele respeite coisas que a gente já conhecia de antes. Quando eu queria calcular um número ao cubo, eu já tinha o resultado dele ao quadrado e multiplicava por ele, certo? Então, o que a gente espera? Que i ao cubo seja o resultado de i ao quadrado vezes i. Entretanto, i ao quadrado ele vale menos 1 vezes i, isso resulta em menos i, certo? Por exemplo, se eu chego em i à quarta, o que a gente espera que i à quarta seja? I à quarta seja o resultado do produto de i ao cubo por i, certo? I ao cubo a gente acabou de calcular, isso vale menos i vezes i. Então, a gente espera que respeite os sinais que a gente conhece, então menos vezes mais seja menos, resulte em menos i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Menos 1, 1. Também. I ao quadrado vezes i ao quadrado, menos 1 vezes menos 1. É o que eu usei aqui atrás na prática com vocês, certo? Tá? Mas, em todo caso, esse resultado aqui dá 1. E a quinta, o que a gente espera que aconteça? Acho que cabe aqui. É o resultado de i à quarta vezes i. Quanto é i à quarta? 1. 1 vezes i, certo? I elevado à sexta é o resultado de i à quinta vezes i. Quanto? Oi? É um 5 aqui, está muito feio. Não é um 5 nem agora. Agora você vai discutir com a minha alma, que é meu 5. Isso é diferente. Vezes i. I a quinta, pelo que a gente acabou de calcular, i. I vezes i ao quadrado, menos 1. I elevado à sétima. I a sexta, vezes i. I a sexta é menos 1, vezes i, menos i. I elevado à oitava. I a sétima vezes i. Vamos adiantar o processo. I a sétima menos i. Menos i vezes i. É o que aconteceu no i à quarta aqui. Menos i vezes i. Menos i ao quadrado. 1. I elevado à nona. É o resultado de i oitava, que é 1 vezes i. 1 vezes i. I elevado à décima. É i elevado à nona, que é i vezes i. I vezes i ao quadrado, menos 1. I elevado a 11, acho que dá para perceber o padrão, né? Isso aqui vai dar menos i, certo? O que faltou aqui para a gente? I elevado a zero. O que a gente conhecia dos números reais quando elevado a zero? 1. Então, a gente imagina que aqui ele respeite essa mesma regra, né? Não, a gente define isso, olha, tá bom? Essas coisas são introduzidas de modo a respeitar o que a gente já conhece, certo? Então, me parece que se eu preciso calcular uma potência de i, uma potência inteira positiva, basta que eu conheça como ela se comporta de 0 até 3, porque ó, depois no 4 repete de 0, 5 repete de 1 e assim vai, certo? Se por algum motivo eu precisasse calcular, sei lá, i elevado a 178, como que eu poderia fazer essa continha aqui?
Como eu poderia calcular I elevado a 178? Alguma dica, alguma pista do que fazer? Pode, não necessariamente, não vai ser o mesmo de 2, tá? Mas o caminho é tentar achar algum múltiplo aqui. E elas estão repetindo em cada ciclo de quanto? 4. Então, talvez a ideia seja olhar não para de 2, mas o que acontece a cada 4, certo? Por exemplo, se eu pegar 178 e dividir por 4, o que acontece? 4, 16, sobra 1. 18 também dá 4. 16. Opa, zerou não, perdão, né? Sobra 2. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui, eu vou provar já já. Mas calcular I elevado a 178 é a mesma coisa que calcular I ao quadrado, certo? É a mesma coisa que calcular I ao quadrado. Por que isso? Bom, uma estratégia seria ficar repetindo essa coluna aqui até chegar em 178, eu acho que não vale muito a pena. A outra é justamente trabalhar com esses conceitos que a gente conhece, certo? O que a gente acabou de fazer? Olha, eu acabei de pegar 178 e dividir por 4. O quociente foi 44 e o resto 2, certo? Então, se eu vou elevar I elevado, se eu for calcular I elevado a 178, o que eu espero? Que ele seja a mesma coisa que fazer isso, certo? Porque essa conta é da 178, né? 4 vezes 44 é 176, mais 2, 178. Vamos traçar aqui um paralelo com o que a gente conhecia dos números reais, tá bom? Quando nos números reais, eu vou pôr até na mesma linha que acho que ajuda a gente. Quando eu multiplicava potências de mesma base, o que eu fazia com esses expoentes? E somos expoentes, certo? A soma aqui é interessante porque justamente aqui eu tenho uma soma, certo? Então, esses números foram introduzidos de modo a respeitar essas regras. Aqui eu não tenho uma soma nos expoentes, então eu posso transformar isso numa multiplicação. Se eu multiplico a potência I elevado a esse número vezes I ao quadrado, é I elevado a esse número, né? 4 vezes 44, mais 2, certo? Multiplicação de potência de mesma base. Uma outra propriedade nós conhecemos também de potência, porque aqui eu tenho uma multiplicação nos expoentes, certo? Qual era a propriedade que a gente conhecia de multiplicação nos expoentes? Se você tem uma potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes, certo? E aqui eu tenho dois expoentes multiplicando, o 4 e o 44. Bom, eu não sei quanto é I elevado a 44, certo? Mas nós sabemos quanto é I elevado a I a quarta, está aqui, é 1, certo? Então, eu vou escrever isso de modo em algo que eu conheça, certo? Eu posso escrever, então, I elevado à quarta. Meu mouse está só um pouquinho que ele está com problema. Eu posso escrever I elevado à quarta elevado a 44 vezes I ao quadrado, certo? Quanto é I elevado à quarta? 1. Então, isso aqui fica 1 elevado a 44 vezes I ao quadrado. 1 elevado a qualquer número, 1. 1 vezes I ao quadrado. Isso é I ao quadrado, que vale menos 1. Então, como eu falei para vocês lá no início, quando a gente pegou 178 e dividiu por 4, quando a gente pegou 178 e dividiu por 4, qual era o resto da divisão? 2. Nós vimos que era o mesmo que calcular o resto da divisão de 178 pelo número 4. E I ao quadrado é menos 1. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que basta que a gente conheça essas 4 primeiras potências de I, que a gente pode achar I elevado a qualquer outra potência, certo? Agora, por que isso é verdade sempre? O argumento, gente, é bem parecidinho, tá bom? Então, assim, de fato, se eu quero calcular I elevado a N, então, vamos escrever um texto bonitinho, né? Seja N um inteiro positivo. Ok? Então, I elevado a N
é igual a I elevado a R, onde R é o resto da divisão de N por 4, certo? Ok? É o que a gente fez ali, se a gente voltar no 178, qual era o resto da divisão de 178 por 4? O resto da divisão foi o número 2. Por que esse argumento é verdadeiro sempre, certo? De fato, isso é uma demonstração matemática, tá bom? Justificativa. Quando a gente pega n e divide por 4, você encontra um quociente e um resto, certo? Por que por 4? Porque a gente viu que ele repete a cada ciclo de 4. Esse 4 não foi eu que chutei inventado aqui agora, certo? 0, 1, 2, 3. 4 é o mesmo que 1, né, que a potência 0. 5 é o mesmo que a potência 1. 6 é o mesmo que a potência 2. 7 é o mesmo que a potência 3. 8 é o mesmo que a potência 4, que é o mesmo que o 0. Tá vendo que a cada 4 eles repetem? Né? 0, 4, 8, 1, 5, 9, 2, 6, 10 e assim vai. Certo? Então, quando eu pego um número e divido por 4, eu encontro um quociente e um resto. Por exemplo, 178 dividido por 4, o quociente foi 44 e o resto, 2. Né? E de modo que esse n seja 4 vezes o quociente mais o restinho. O que é interessante quando você divide um número por 4? Os restos só podem ser 0, quando é múltiplo de 4, 1, 2 ou 3. Se você dividir um número por 5, os restos podem ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Né? Se for 5, você pode dividir de novo. Né? E assim vai. Então, o resto é sempre menor. É de 0 até um número a menos. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que basta que a gente conheça essas 4 potências do I. 0, 1, 2 e 3. O resto pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. Então, vale essa relação, né? Quando a gente vai calcular I elevado a N, I elevado a 178, por exemplo, certo? Quando a gente foi fazer 178. Nós pegamos o quociente e o resto escrevemos dessa maneira, certo? Então, isso é I elevado a 4 vezes o quociente mais o resto. Multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e somos expoentes. Então, eu estou escrevendo como uma multiplicação de potência de mesma base. Potência de potência, você não pode fazer o mesmo argumento? I elevado a 4 elevado a Q vezes I elevado a R. Quanto é I elevado a quarta? 1. 1 elevado a Q vezes I elevado a R. 1 elevado a Q é 1. Isso deu justamente I elevado ao resto da divisão, certo? Então, qualquer que seja o expoente, basta você, certo? Você não precisa fazer isso várias e várias vezes. Então, sei lá, exemplo. Se por algum motivo a gente precisasse calcular I elevado a 1789, certo? Quando da Revolução Francesa, né? Quanto ficaria I elevado a 1789? Você divide isso por 4, gente. 4, 16, sobra 1, 18. Coloco 4, sobram 2, 29. 4 vezes 7, 28, certo? 28 sobra 1. Então, isso é mesmo calcular I elevado a 1, que é I. Tá bom? Tranquilinho isso aí? Igual andar para frente, né? Agora é o seguinte. Um exercício para vocês pensarem, tá? Exercício. Quanto é essa soma aqui, ó? Esse eu acho que eu tinha passado para vocês, não sei. Quanto dá essa soma aqui? No primeiro ano vocês devem ter visto soma de progressão geométrica, né? Tem uma formulazinha. Eu nunca gosto de passar essa fórmula porque a gente esquece a fórmula. Mas eu gosto de passar o método como a gente chega lá na fórmula, tá bom? Como é que eu posso... Esqueça esse problema aí por um momento. Vamos fazer uma observação aqui. Imagina o seguinte, que eu quisesse que vocês somassem a seguinte progressão geométrica.
Quanto dá essa soma aqui? Alguma pista? Alguma ideia? Nada. Uma opção é usar a força bruta. 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 64, mais 32, mais 64, mais 128, mais 256, mais 512, mais 1024. Não é tão longa, né? São 11 parcelinhas só. A outra é usar uma estratégia que é mais legal, que é como eu gosto de fazer, certo? Que relação tem entre esses números aqui de um para o outro? Não é tipo, é o dobro. Multipliquei por 2, multipliquei por 2, multipliquei por 2, e assim vai, certo? O antes que vem aqui, quem é? É o 512, certo? Esse 2 é a razão da progressão, certo? 2 é a razão da progressão, né? 1, 2, se eu pensasse em uma progressão geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, certo? É uma progressão de primeiro termo é o número 1, e a razão é 2. Você sempre multiplica por 2 para obter o próximo número, certo? Qual é o truquezinho para você resolver um problema como esse sem ter que fazer a soma 1 por 1? Porque essa é uma outra estratégia. O que a gente busca na matemática é uma forma de resolver as coisas usando o menor esforço possível, né? Sem ter que somar 1 por 1. Mas, por exemplo, então se eu quero calcular essa soma, qual é a minha razão? É 2, certo? Num primeiro momento parece que você estraga o problema, mas eu vou multiplicar todo mundo por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Quem que vem antes do 1024? 512. Se eu multiplico por 2, 1024. 1024 por 2, 2048. Aí, professor, você pegou e estragou o problema, certo? Mas não, porque é o seguinte. Observe que se eu fizer o dobro da soma menos a soma, na verdade isso aqui vale a soma inteira, não é? 2x menos x é um x. O dobro de 10 menos 10 é 10. O dobro de um número menos um número é o próprio número. Só que quando eu faço o dobro, é o de amarelo menos o de branco, certo? 2 menos 2, 4 menos 4, 8 menos 8, 16 menos 16, 512 menos 512, 1024 menos 24, 2048, não tem ninguém para ele matar, e quem que não foi morto? O 1, né? 2048 menos 1. Então, essa soma dá... Eu fiz 2S menos S. Então, eu estou tirando todo mundo dessa parcela. Eu não tinha ninguém para cancelar 1, né? Então, é como se ficasse 0 menos 1 aqui, né? Ok? Por exemplo... Só para vocês verem. Até 1024, né? 1, 2, essa soma aqui, certo? Quanto dá essa soma aqui? 2047, tá bom? Claro que no computador ele faz rapidinho, né? Mas você poderia eu só estou mostrando que se você somasse 1 por 1, a soma daria 2047. A gente obteve esse mesmo valor, gente, sem precisar fazer tudo isso, certo? Essa mesma ideia a gente pode usar ali agora para os nossos números complexos, certo? O que está acontecendo de um para o outro? Eu estou sempre multiplicando por quanto? Por i, certo? Por i. A nossa razão é o i. Então, eu tenho i vezes s, i vezes a soma. Lá, aqui eu tinha 2 vezes a soma, certo? A razão era 2. Aqui eu tenho i vezes a soma. 1 vezes i, i. I vezes i ao quadrado. I ao quadrado vezes i ao cubo. I ao cubo vezes i à quarta. Antes de 1789, estava o 1788. Quando eu multiplico por i, 1789. 1789 vezes i, 1789.
90. Então, I vezes S menos S, eu vou usar o mesmo argumento lá. I mata I ao quadrado mata I ao quadrado, I ao cubo mata I ao cubo, patati, patatá, I elevado a 1790 menos 1. Observe que agora S é um fator comum. Eu posso colocar o S em I menos 1 vezes S igual I elevado a 1790. A gente já calculou 1789, né? Deu I. I elevado a 1790, então dá I elevado a 1790. Então, é I vezes I ao quadrado, certo? Isso é menos 1. Então, isso aqui fica menos 1? Não, I elevado a... Tá certo isso? 1790. Vamos dividir para ver se dividir certo. 1790 por 4. 4 dá 16, sobra 1. 19. 5 é 20, 4 é 16, então sobra 3. 4 vezes 7, 28. Sobra 2. Isso é menos 1, então. Isso é menos 2. Observe o seguinte. Eu tenho... Estou encafifado com isso aí. Eu achei que o resultado tinha que ser outro, mas tá bom. Talvez eu ache o erro aí na conta. Isso é menos 2, certo? Então, eu tenho menos 2 dividido por 1 menos I, certo? O que está aparecendo aqui? Uma divisão, né? Eu deveria, em tese, saber dividir, certo? Por outro lado, gente, olha só. Por outro lado, o que a gente observa toda vez que eu somo cada 4 grupinhos desse aqui, ó? 1i menos 1 menos i. Quanto dá essa soma? 1 menos 1, 0. I menos i, 0. Então, eu consigo agrupar isso em vários pedacinhos, certo? Em vários pedacinhos que tem soma 0. Quantos desses pedacinhos eu consigo agrupar? Eu nem devia ter apagado aqui a divisão, né? Vou voltar à divisão. Pronto. Eu consigo agrupar em 447 grupinhos, certo? Começando do i elevado a 0 e i elevado a 1. Sobram os dois últimos, certo? Sobram os dois últimos. Então, quando eu tenho aquela soma lá, ó, 1 mais i ao quadrado, mais i ao cubo, etc., i elevado a 1788 mais i elevado a 1789. A cada 4 grupinhos desse aqui, a soma é 0. Vão sobrar os dois últimos, certo? Você poderia fazer um exercício mais simples, né? Poderia fazer assim, só para vocês identificarem isso. Certo? Quando eu somo, por exemplo, 1 mais i ao quadrado mais i ao cubo, essa continha aqui deu 0, certo? Se eu somo o próximo, i a quarta mais i a quinta mais i a sexta mais i a sétima, também dá 0. Essa conta aqui é a mesma coisa que somar esses dois. I oitava mais i a nona. I oitava é 1 e a nona é i, certo? Aqui, então, vai ficar algo parecido, certo? Essa soma deu 0, várias somas deu 0. As últimas duas que não se anulam são essas duas, certo? Então, isso aqui é i elevado a 1788 mais i elevado a 1789. A gente viu que i elevado a 1789 vale i. O antes do i, quem é a potência antes do i aqui? É o i elevado a 0, né? Que é 1. Então, essa continha aqui, ele dá 1 mais i, certo? 1 mais i. O que a gente precisa? Olha, se eu usasse a ideia de divisão aqui, é que quando eu dividisse esse número por 1 mais i, por 1 menos i, esse resultado dessa divisão fosse o mesmo que essa continha aqui, certo? A gente espera que isso aconteça, certo? Que
eu tinha escrito isso de uma maneira como sendo menos 2 dividido por 1 menos i, e escrevi de outra maneira, isso deu 1 mais i, certo? Tem alguma coisa errada com o sinal aqui. I menos S menos S. Deixa eu só conferir essa soma aí. Porque o resultado da divisão tem que ser igual o resultado lá. Eu quero motivar para vocês a definição da divisão. Eu só preciso de um papel para identificar onde que eu errei essa conta aqui. Ok, deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho. Se eu salvar, que deu no estrago. Eu estou sem folha, sem papel. Eu tenho só uma caneta. Eu quero identificar nessa conta aqui o que eu errei. Obrigado, viu? Ou se eu não errei também, né? E esse I ao quadrado. I elevado a isso. Ué. Esse tem que estar com o sinal trocado. É I menos 1. Onde que está errado aqui I menos 1?
Ah, olha só. Desculpa, gente. Aqui, ó. Eu achei que estava errado, porque na verdade aqui eu copiei errado. Era só para voltar, não tô nem apaguei nada. Aqui eu botei 1 menos i, né? Tá vendo? Mas quando eu fiz a conta aqui foi i menos 1, certo? Por isso que eu estava em dúvida lá. Então, na verdade, não tinha nada errado. Eu copiei errado esse negocinho aqui, tá? I menos 1, tá? Ok? I menos 1. Ok? Eu tinha botado assim, né, gente? 1 menos i, né? São trocados. Por isso que eu estava dando aula para vocês, pensando no resultado e não está dando certo, tá bom? Mas, na verdade, eu que copiei errado aí. Então, as contas lá estavam certas, tá? Então, desculpa aí. Não tinha nada errado aí, tá? Fiquei confuso, foi perdido aqui agora. Desculpa aí. Então, voltando, gente, olha só. Quando eu calculei usando esse mesmo truquezinho que eu passei para vocês, certo? O que a gente obteve? Nós obtivemos essa expressão, menos 2 dividido por 1 menos i, certo? Eu não sei o que é dividir por 1 menos i. Por outro lado, quando a gente usa essa observação, que a cada 4 bloquinhos a soma é zero, sobra só esses dois últimos, certo? I elevado a 1788 mais I elevado a 1789. I elevado a 1788 é 1, porque 1788 é um múltiplo de 4, então é na linha do zero. I elevado a 1789, a gente já calculou, isso aqui é a mesma coisa que I. Então, essa continha dá 1 mais I. O que a gente espera que aconteça na divisão, então? A gente espera que a gente aprenda o método que quando eu dividir menos 2 por 1 menos I, o resultado seja 1 mais I, tá bom? A gente espera isso, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Como é que eu posso dividir dois números complexos e, em particular, verificar que essas duas formas que a gente obteve para somar chegam no mesmo lugar, tá bom? Se a gente traçar um paralelo aqui com o que a gente tinha feito, seria, né, olha, 2048 menos 1 dá 2047, e 2047 dividido por 1 é 2047. Então, a gente sabe que o resultado está certo, tá? Aqui eu só tinha copiado o sinal errado aí para a gente, tá? Agora, então, como é que eu posso falar do nosso quarto tópico, que é da divisão, certo? Como é que a gente pode dividir dois números complexos, então? Né? A ideia é aprender uma estratégia que me permita dividir dois números assim, certo? Ok? A gente vai ver, desde que o número que esteja aqui embaixo não seja o número zero. Você não pode dividir por zero, tá bom? Como é que foi feita as outras propriedades que a gente estudou dos números complexos aqui? A gente sempre traçava um paralelo com informações que a gente já conhecia, certo? Então, por exemplo, quando a gente foi falar, voltar só até aqui, só até a multiplicação, certo? Como é que a gente foi definir a multiplicação? A gente usou o que a gente já conhecia quando tinham raízes de outros números, certo? E aí, a primeira ideia que aparece para a gente é entender, lembrar o que a gente fazia quando você... Vamos começar com um exemplo mais simples. Se eu, sei lá, tivesse 2 dividido por raiz de 3, o que a gente aprendeu a fazer nesse primeiro caso aqui? Isso, e se o nome de multiplicar por raiz de 3 de cima e embaixo é o que a gente chama de racionalizar. É uma forma de sumir com a raiz aí de baixo, certo? Quando você tinha só a raiz de 3, era bem simplesinho. Você fazia o quê? Multiplicava e dividia pela raiz de 3, em cima ficava 2 raiz de 3, embaixo raiz de 3, raiz de 3, raiz de 9, que é 3, tá bom? Bom, os nossos exemplos nem sempre eram assim tão simplesinhos, quando vocês estavam fazendo lá no ensino fundamental esses problemas. Sei lá, você poderia ter 5 dividido por 1 mais raiz de 3, por exemplo, certo? Nesse caso, como que eu racionalizo? Bom, a primeira estratégia que a gente pensava lá quando mais novo era, olha, multiplico e divido por raiz de 3. Mas a gente vê que isso não é o suficiente, certo? Fica em cima 5 raiz de 3 e embaixo vai ficar quem? 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Mas a raiz de 3 continua aparecendo embaixo, né? Então, fazer isso não resolveu. Então, volto que essa estratégia não é boa, certo? Vou achar uma outra estratégia. Qual é a outra estratégia? A estratégia, gente, era fazer assim, olha, eu queria, por algum motivo, sumir com a raiz aí de baixo, certo? Para eu sumir com essa raiz de 3 aí embaixo, o que eu precisava fazer? Que aparecesse ela ao quadrado. A gente falou lá na aula passada sobre produtos notáveis, certo? O que a gente lembra? Se eu multiplico A mais B por A menos B, o que aparece aqui?
A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? A ideia era justamente essa. Aqui eu tenho, digamos, o A sendo 1 e o B o raiz de 3, certo? Então, para eu racionalizar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por A menos B, certo? A mais B vezes A menos B. Vamos até deixar aqui no cantinho aqui. O que acontece se eu fizer 1 mais raiz de 3 por 1 menos raiz de 3? 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, mais vezes menos, menos, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Menos raiz de 3 mais raiz de 3 morre, fica 1 menos 3, que dá menos 2. Então, quando eu faço isso, a raiz sumiu aí de baixo, certo? Como que ia ficar em cima? 5 menos todo mundo dividido por menos 2, certo? Eu posso só organizar o sinal para ficar bonitinho. Então, fica menos 5 mais 5, raiz de 3 dividido por 2. Só o joguinho de sinal a gente fez, certo? Então, acabava o problema, certo? Qual foi a ideia usada nos números complexos? É a mesma. Como é que eu faço para sumir com um número complexo aí de baixo? A gente multiplica e divide pelo carinha com sinal trocado. Mas o carinha com sinal trocado nos números complexos a gente chama de conjugado. A gente chama ele o conjugado do número complexo, certo? Então, a ideia é justamente a mesma. Multiplicar e dividir pelo o conjugado, certo? Eu não sei se a gente chegou a fazer essa continha aqui. Eu acho que eu falei de produtos notáveis no final da aula passada, não foi? Ó, quando eu multiplico 2 mais i por 2 menos i, o conjugado, isso dá o número 5, certo? 5 mais 3i por 5 menos 3i dá o número 9. De modo geral, gente, eu vou pôr essa observação de fazer a divisão de números complexos. O que acontece se eu multiplico a mais bi por a menos bi? Certo? A vezes a ao quadrado. A vezes menos bi, menos a bi. Bi vezes a bi. Mais vezes menos, menos. B vezes b, b ao quadrado, i vezes i ao quadrado. ABI menos ABI, zero. Sobra A ao quadrado. Quanto é I ao quadrado? Menos 1. Vezes esse menos aqui, mais. Então, não aparece o I embaixo. Não aparece a raiz de menos 1 embaixo, certo? Então, quando nós íamos dividir números complexos, o que a gente precisa fazer? Vamos pegar um exemplo aqui antes de pôr a definição. Sei lá, 5 mais 3i dividido por 2 menos i, certo? Como é que essa divisão foi introduzida? De modo a respeitar o que a gente já tinha antes, certo? Então, eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado de 2 menos i. Quem é o conjugado de 2 menos i? 2 mais i. Faço em cima a multiplicação usual. 5 vezes 2, 10. 5 vezes i, 5i. 3i vezes 2, 6i. 3i vezes i. Então, mais, 3 vezes i, 3i ao quadrado. Embaixo, gente, claro, você pode fazer o passo a passo, tá? 2 menos i vezes 2 mais i. Mas aqui em cima eu já tenho quanto estudar. Isso dá 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ah, professor, não vou lembrar a fórmula. Não tem problema nenhum. Faz aqui, ó. 2 menos i vezes 2 mais i. 2 vezes 2, 4. 2 vezes i, 2i. Menos i vezes 2, menos 2i. Menos vezes mais, menos. I vezes i ao quadrado. 2i menos 2i morre. 4, que é o 2 ao quadrado. I ao quadrado, menos 1. Menos 1, mais 1. 4 mais 1, o 5 que dá lá, tá bom? Então, você fica aqui. Olha só, vamos fazer a continha direto. 10 menos 3.
7, né? Porque 3i ao quadrado é 3 vezes menos 1, né? 5 mais 6, 11i, todo mundo dividido por 5. Pronto, você fez a divisão. Está escrito como um número complexo. Ah, professor, eu quero deixar a parte real, a parte imaginária. Beleza, você pode escrever assim, ó. 7 sobre 5 mais 11 sobre 5i. Mas, em todo caso, o i sumiu aí de baixo, certo? Ok? Então, a gente está vendo uma forma de dividir. De modo geral, como que eu posso, então, dividir dois números complexos? O que eu tenho que fazer, na verdade? Eu tenho que multiplicar e dividir todo mundo pelo conjugado de quem está no denominador, né? De quem está embaixo, falando grosseiramente, né? C menos DI, C menos DI. Eu não vou escrever a fórmula aqui, tá bom? Porque na prática basta você fazer essa multiplicação igual a gente fez aqui em cima, né? Igual a gente fez aqui em cima, e embaixo vai aparecer o módulo do produto, certo? Por exemplo, o que acontece se eu pegar o número menos 2 e dividir por 1 menos i, certo? Se eu pego o menos 2 e divido por 1 menos i. Certo? Vamos só deixar na forma como a gente está habituado a escrever, menos 1 mais i, certo? Porque parte real, parte imaginária. Quem é o conjugado de menos 1 mais i? É menos 1 mais i. Menos 1 menos i, certo? Menos 1 menos i. Eu escrevi errado. Menos 1 menos i, certo? Como que vai ficar a continha em cima? Como que vai ficar a continha em cima? Menos 2 vezes menos 1, 2. Menos 2 vezes menos i, 2i. Embaixo vai dar quanto? Isso. Podemos pôr direto, então, aqui? Menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, né? Que é o número que está com i. Quem que está com i é tanto faz pôr mais ou menos 1 aí. Isso aqui dá 2. Ah, professor, beleza, eu não lembro aí essa fórmula. Não precisa lembrar. Multiplica todo mundo. Menos 1 vezes menos 1. 1. Menos 1 vezes menos i. Mais i. I vezes menos 1. Menos i. Mais vezes menos, menos. I ao quadrado. Até ele gostou. Então, i menos i, 0. 1. I ao quadrado, menos 1. Menos, menos 1. Mais 1, deu 2. Todo caso aqui embaixo parece o 2. 2 mais 2i dividido por 2. 1 mais i, certo? 1 mais i é como a gente tinha chego lá usando aquele truquezinho que eu passei para vocês, tá vendo? E realmente, então, faz sentido ou usar a fórmula que aparece a divisão dos complexos ou usar aquele truquezinho, certo? Ok? Então, a gente viu que realmente não é que eu cheguei em dois resultados diferentes, né? Nós não chegamos em dois resultados diferentes. Os resultados são o mesmo, escrito de outra forma, tá bom? Perguntas até aí? Tenho aqui para vocês exercícios de brinde para vocês, tá bom? Na prática, o que está fazendo isso, certo? Tá falando, se, por exemplo, aparecesse assim, você fala assim, 2 dividido por i, certo? Né? Como é que você racionaliza? Multiplica e divide pelo o conjugado, né? Com sinal trocado, né? Quem que é o conjugado de i? Menos i, certo? É o que você está falando assim, ao invés de você escrever isso aqui, certo? Né? Não é? Aí você multiplicar e dividir por menos raiz de menos 1, né? É a mesma coisa, certo? 2 vezes menos i, menos 2i. I vezes i ao quadrado, que é menos 1. Com um joguinho de sinal desse aqui, menos 1, fica menos 2i dividido por 1, menos 2i, entendeu? Ok? Não há diferença, tá bom? Para a gente fechar a aula aí, só ver quais são os exercícios para vocês da aula de hoje.
Então, página 180, tá bom? Vou. Vocês podem tentar esses exercícios, tá bom? Que é sobre divisão. Mas aí o que acontece, gente? Eu falei para vocês aqui sobre o módulo também, tá bom? Só que o exercício sobre o módulo, ele vai entrar aqui justamente quando a gente vai falando sobre a forma trigonométrica, tá? Na semana que vem, a gente vai falar sobre a representação geométrica, que tá bem aqui assim, ó. A representação geométrica, mas eu já falei de outras coisas. E da forma trigonométrica, tá bom? E aí tem mais esses outros exercícios para vocês quando chegar a semana que vem, tá bom? Perguntas, dúvidas, comentários, sugestão, alguma coisa? Oi? Gostou? Vou encerrar a aula aqui então, gente, assim que eu